meio de campo aí retornando, tem meio de campo que vai desfalcar o Paysandu e o Rossi pode ser ou não que apareça nesse time aí. Confere aí na escalação o nosso pré-jogo. Paysandu aqui, Papão e Vila Nova, né? Paysandu e Vila Nova. Em relação a histórico, claro que histórico não entra em campo, mas em relação a histórico a gente tem uma ampla vantagem jogando na Cruz do Sul, e mesmo que não tivesse, né? Ainda que não tivesse essa vantagem, só a vitória interessa pra gente. Então, segunda-feira é ganhar ou ganhar. Os resultados das rodadas tem sido favorável pra gente. A gente já vai entrar ali na simulação, aquela velha simulação de tabela, né? Simulação clubista e simulação realista, mas já tem sido aí bem favorável essas tabelas, esses resultados para a gente, né? Bem, só para lembrar, o Anderson Leite, que vinha sendo aí ao lado do Vilela, formando a dupla de volância, levou o terceiro cartão amarelo. Então, Anderson Leite está fora. Eu sei que muitos de vocês vão achar que o Anderson Leite pode ser até um reforço, né? A ausência dele. A gente vai já verificar aqui quem vai entrar no lugar do Anderson Leite. Bem, no gol, claro, não tem para onde correr, né? O nosso paredão aí, Gabriel Mesquita. O miolo de zaga, provavelmente, né? Quase que certo que ele deve manter o nosso miolo de zaga. Thales Novilho, né? Uma dupla aí que tem feito muito sucesso na zaga do Paysandu. Nas laterais, acho que a gente só tem uma dúvida, né? Heverson deve ser mantido ali na esquerda. Na lateral direita, só para lembrar, ele vinha escalando o Luan como um lateral direito, né? Um lateral direito que guarda a posição, não sobe. Foi com essa formação que a gente conseguiu sofrer o menor número de gols possível. Em um jogo que agora eu não lembro qual foi, acho que foi contra o Amazonas, o Luan se machuca e aí o Brian entra, né? Foi algum jogo fora, não lembro. Aí o Luan se machuca, não compõe os relacionados e o Brian entra. E aí o Brian ter jogado aí os 3 últimos jogos, né? E não foi bem, né? Não foi bem contra o Atlético Goianiense, não foi bem contra o Atlético, né? Então, e nesse último jogo, aí contra o Atlético Paranaense, o Luan retornou, porque o Brian estaria ali com uma virose, né? Então, creio que o Luan vai ser mantido, teria a possibilidade do Edilson também, mas pelo que o Claudinei pensa, ele entende o Edilson para entrar no segundo tempo, recuando o Luan para fazer, sim, literalmente um terceiro zagueiro e liberando o Edilson para uma ala. Então, me parece que ele não conta muito com o Edilson como titular. Só para lembrar, galera, esse não é meu time, tá? Esse aqui é o time que o Claudinei escala numa média de repetição. Porque a gente sabe que técnico não gosta de repetir escalação, né? Então, provavelmente, na minha concepção, ele deve manter ali o Luan. Já no nosso meio de campo, para substituir o Denner, eu acho, para substituir o Anderson Leite, eu creio que ele deva colocar aqui o Ronaldo Henrique, né? O Ronaldo Henrique provavelmente vai ser o cara que ele vai colocar aí na vaga do Anderson Leite. E o Vilela, obviamente, deve se manter ali na cabeça de área como capitão. E o 10 de criação, vocês queiram ou não, deve ser mantido o Denner, né? Até porque quem está retornando aí, Marlon está retornando, o Marlon que ora faz papel de beirada, ora faz papel de meio. Talvez, se o Rossi entrar num segundo tempo, pode ser que o Marlon componha o meio e o Rossi lá na beirada, ou vice-versa, né? O Rossi jogue no meio e o Marlon compõe ali a beirada. Só para lembrar aquilo de sempre, né? Na esquerda, H6 e ali no nosso comando de ataque, o Diogo, né? Então, provavelmente, né, o time não deve mudar muita coisa. Talvez uma alternativa que ele poderia fazer aqui, em vez de o Ronaldo Henrique, ele vem escalando, por exemplo, o Martínez. Pode ser que de repente ele coloque o Martínez e libere um pouco mais o Vilela. Como a gente precisa da vitória, não creio que ele deva fazer isso, porque o Ronaldo Henrique tem uma qualidade de passe melhor. Uma outra alternativa seria colocar o André Lima, também não creio que ele deva colocar o André Lima, na minha concepção deve ser o Ronaldo Henrique aí. E no segundo tempo, se o time estiver precisando, como o Rossi provavelmente, né, deve ficar pelo menos no banco, há essa possibilidade dele ficar no banco, iniciar, o Claudinei já descartou que ele não deve iniciar. Então, provavelmente, uma das possibilidades, se ele tiver condições de entrar no segundo tempo, se o time precisar,
é sacar ou Denner ou Marlon, e aí ele entrar, e a depender do contexto, ele joga no meio ou joga ali na beirada, não deve mudar muito essa concepção aí. Beleza? Bem, bora lá dar uma olhada na nossa tabela. Vamos ver lá a tabela, ver como é que tá aí essa momentânea, né? Esse momentâneo. Aqui, ó, o jogo do rival. O rival venceu o América, o que foi bom pra gente, né? A Ferroviária ganhou o Amazonas. Foi ruim porque pra gente seria melhor o empate, porque considerando a nossa obrigação de vencer, não adianta torcer para resultado e não vencer, né? Então seria aqui o melhor ou o empate ou a própria vitória do Amazonas, porque o Amazonas passaria a gente provisoriamente, mas depois a gente recuperaria a posição vencendo, que é nossa obrigação, né? Então esses aí foram o resultado. Chape e Curitiba estão lá em cima, por enquanto não interessa pra gente. Então, se a gente fosse simular, né, a gente tem grandes chances aí de sair da zona de rebaixamento, né? Então, se a gente fosse simular aqui, por exemplo, vamos fazer uma simulação primeiro realista. Atlético Goianiense e Botafogo, eu diria que aqui o Atlético Goianiense deve ganhar, muito embora o Goianiense esteja aí em crise. Como o presidente está botando muita pressão lá, talvez eles vençam. Avaí e Cuiabá, esse aqui é o jogo que tem cara de empate, até porque o Avaí está em crise lá também. CRB e Atlético, não sei não dá para confiar muito no CRB, muito embora tenha metido 4 ali no Novo Horizontino. Bem, de qualquer forma, como o Atlético está muito tempo sem vencer, sem perder, eu vou apostar aqui na primeira derrota do Atlético. Né? O rival já jogou aqui com o América, Goiás e Operário, obviamente, vamos botar a vitória do Goiás. Paysandu e Vila Nova, todo jogo eu fico pensando assim, cara, será que vai ser esse jogo que a gente vai ter um placar elástico para ficar com segurança, não ficar aquele jogo de os caras saem na frente, a gente empata, e aí no final tem aquela pressão, né? Será que todo jogo a gente fica nessa expectativa? Sinceramente, considerando, eu acho que a fragilidade de camisa do Vila Nova, né? Claro que o Vila Nova tem um time razoável, tá ali no meio de tabela, mas eu sinceramente acho que esse jogo talvez seja o jogo para ser o jogo da nossa tranquilidade, né? Diria ali, posso marcar aí o nosso 2-0, né? Eu acho que esse vai ser o nosso jogo de tranquilidade. Criciúma e Cap, bem, eu acho que o Cap está desesperado e motivado, deve aprontar para cima lá do Criciúma. Agora aqui que é o jogo-chave, né? Volta Redonda e Novo Horizontino. Não é nem a simulação clubista, para mim é simulação realista, tá? Para mim isso aqui tem cara de 0-0, né? Bem, com essas simulações, sendo realista, a gente sairia da zona de rebaixamento e de um certo modo, né, já abriria ali 2 pontos de vantagem, porque todas as vezes que a gente saiu da zona, a gente ficou empatado em número de pontos e só venceu no saldo de gol. Então, mal ou bem aqui a gente já abre 2 pontos, né? Depois tem um jogo para fazer fora, depois volta para jogar aqui com o Operário em casa. Então, a gente vencendo, isso é muito importante, porque a gente acaba não só dando aquele, muito embora a nossa preocupação seja com a pontuação, mas a gente acaba dando esse livro como se fosse um troféu, né, para um time que já está vencendo, ficaria 10 jogos aí sem perder. Então, eu acho que sair da zona de rebaixamento, muito embora o importante seja pontuar, seria interessante por conta de, até para o psicológico, né, dos jogadores da própria torcida. Então, chances grandes da gente sair, claro, tem que vencer, né? Obrigação aqui vencer, né? O Vila Nova não é bobo, né? A gente tem lá o nosso, vai encontrar aí o ex, né? João Vieira. Só que o Vila Nova vem vindo aí mal das pernas, né? Perdeu dentro de casa para o Curitiba. Vila Nova perdeu dentro de casa aí para o Curitiba. Olha só o histórico aqui do Vila Nova. E o Vila Nova ele é bem interessante porque ele é exatamente o cara do meio de tabela. Ele está a 6 pontos do G4, né? 7 agora, que a Chapecoense empatou, e está também a 5 pontos da zona de rebaixamento. Desculpa, 6 pontos da zona de rebaixamento. Então, tá a 7 para lá, antes era 6, né? Antes de iniciar a rodada, e a 6 para cá. Então, é um time que Deus o livre, bater na madeira aqui. Deus o livre, é um time que se vencer, começa a brigar lá em cima, e o que a gente espera, né? Se Deus quiser, a gente vencer, a gente arrasta esse time aqui para baixo, né? Então acaba sendo um time que pode brigar. A gente tem o duplo resultado positivo: a vitória em si, sair da zona muito provavelmente,
e puxar mais um adversário aqui para baixo para ficar já para a zona ou para o meio de tabela, e a gente já começa, se Deus quiser, a se distanciar. Por isso que essa vitória aí é muito importante, né? Beleza? Então, importante aí, se a gente for olhar aqui o histórico, né, do Vila Nova, que já demitiu seu técnico, demitiu o Luizinho, vem com o Paulo Turra, aí, que é conhecido por ser muito retranqueiro, né? Então, provavelmente deve ser um time que vai aguardar, até pela posição, que está numa posição ali meio delicada, hora vai para baixo, hora vai para cima. Olha aqui o histórico deles, olha a instabilidade, ó. 2 empates, 1 vitória, 2 derrotas seguidas, né? Então, não só pela característica do técnico, mas pela delicadeza da própria posição da tabela, provavelmente deve ser um time que vai esperar o Paysandu, e se Deus quiser, né, a gente tem que entrar com tudo e logo tentar fazer um gol para aliviar logo, e ter muito cuidado para a gente não levar aquele contra-ataque que a gente levou contra o Atlético, não cochilar como a gente cochilou contra o Atlético Goianiense. São 2 jogos na Cruzul, 2 empates que estão custando muito caro nessa recuperada aqui pra gente. Então, se Deus quiser, esse jogo aí, eu tenho expectativa que, pela fragilidade do Vila Nova, que o Vila Nova vem apresentando, que se Deus quiser a gente seja um placar mais simples, né? Que a torcida não passe tanto por essa agonia aí de esperar os 90 minutos, aquele apito final para fazer um gol no finalzinho. Beleza, galera? Bem, chegou até aqui, já deixa teu like aí. Quem não é inscrito no canal, já se inscreve, né? Comenta aqui o que você achou. O que você acha aí dessa suposta escalação do Claudinei? Beleza? Forte abraço e até a próxima.